Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco nesse Conectados com a Palavra e hoje, em consonância com Anoitecendo com a Palavra. Estamos lendo no Anoitecendo com a Palavra, na plataforma Google Meet, o livro do profeta Isaías. E para hoje seria o capítulo 12. E esse capítulo talvez seja um dos mais, se não for o menor, um dos menores capítulos do livro do profeta Isaías. Tem apenas 6 versículos, bastante breve, bastante curto, nem por isso sua mensagem deixa de ser importante. Um título para esse livro, para esse capítulo, melhor dizendo, seria O Santo de Israel é louvado e exaltado. O Santo de Israel refere-se aqui ao Senhor Deus. O Santo de Israel é louvado e exaltado. Então nós temos nesse capítulo um verdadeiro hino de louvor, composto para celebrar a esperança do reino glorioso do Santo de Israel. Esse cântico tem muita semelhança, tem muito a ver com o estilo do cântico de Moisés, que estava registrado lá em Êxodo capítulo 15. Temos aí a expressão naquele dia. E quando aparece nas Escrituras a expressão naquele dia, sempre tem a ver com alguma intervenção divina. O relato bíblico está repleto dessas expressões, dessas intervenções divinas. Nós vemos isso ao longo de toda a Escritura, de toda a Bíblia. Muitas vezes as intervenções divinas têm a ver com julgamento. Não necessariamente todas, mas muitas delas têm. Vamos, para refrescar nossa memória, citar algumas dessas intervenções ao longo das Escrituras. Por exemplo, a expulsão da humanidade do Jardim do Éden. Eu digo humanidade porque aquele casal que ali estava, que conhecemos como Adão e Eva, representavam ali a humanidade. Então, expulsa a humanidade do Jardim do Éden. O dilúvio e a salvação de Noé e sua família é uma outra intervenção divina. A outra também é a passagem a pés enxutos do povo de Israel quando sai do Egito, da escravidão de 430 anos, pelo Mar Vermelho. E logo em seguida vem outra intervenção divina, que é a manutenção desse povo por 4 décadas, mais do que isso um pouco, no deserto, com alimento e água. Deus intervém nessa questão. Aí, outra vez, uma intervenção divina é a passagem do povo pelo Rio Jordão, quando então começa a conquista da terra propriamente dita. E por que não citar o Pentecostes? Deus derramando o seu Espírito Santo no dia do Pentecostes. Agora, fora dos relatos bíblicos, houve ao longo da história outras intervenções, com toda certeza. Muitas delas não estão mencionadas nem escritas em lugar algum. No entanto, e voltando aqui ao texto, o grande e terrível dia do Senhor, ao qual muitas das referências que dizem respeito ao dia do Senhor se referem, esse ainda está por acontecer. Essa intervenção divina, quando ele vai colocar todas as coisas em ordem, no grande e terrível dia do Senhor, isso ainda está por acontecer. Por que grande e terrível? Só para, mais uma vez, deixar claro. Ele será grande para quem tem Cristo como Salvador e terrível para quem não tem. Porque é condenação eterna. Não há mais chance para qualquer reconciliação depois disso. Quando isso vai acontecer, não se sabe. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu não sei. O Pai reservou para si essa questão. Uma coisa é certa, vai acontecer. Vai acontecer. Então, o texto que nós lemos hoje, do capítulo 12 do livro do profeta Isaías, fala, portanto, de louvor pela salvação. Sim, somente quem já experimentou a libertação da morte eterna, que nos era impingida pelo pecado em nossa vida, por causa da nossa pecaminosidade, e disso Cristo nos libertou.
E somente quem passou por essa libertação pode realmente compreender o louvor que brota dos lábios de quem é salvo. Em lugar de ira, Deus nos dá então que experimentemos o consolo que vem da parte dele. Em lugar da fraqueza e do desespero, nessa caminhada em direção ao exílio, no caso de Israel e de Judá, agora cantam com alegria a força recebida por confiarem ou ao confiarem no Senhor. O texto fala ainda em tornar conhecidas as obras do Senhor. A missão centrípeta já não basta. Ela precisa ser centrífuga. Não dá para continuar olhando para dentro. É preciso ver quem está ao lado, lá de fora. O coração cheio de júbilo e gratidão não pode deixar de espalhar, de disseminar pelos quatro cantos da terra como Deus é majestoso em tudo que Ele faz. Em tudo Ele é grandioso. Para que alguém possa ter essa mesma experiência com Deus, a atitude precisa ser a de pedir perdão, o que significa entregar a sua vida a Cristo, reconhecendo-o como Salvador e Senhor de sua vida. Então, dar graças, sempre dar graças a Deus. Agora, leia com atenção o capítulo 12 do livro de Isaías. Leia meditando e leia glorificando a Deus, porque Deus, o Santo de Israel, deve ser louvado e exaltado, não somente por Judá e Israel naquele tempo, mas também por mim e por você nos dias de hoje. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Pai Celestial, muito obrigado, porque nós podemos expressar o nosso louvor e gratidão a Ti. Podemos exaltar a Ti, ó Deus, porque Tu mereces ser exaltado. E nós estamos aqui aguardando o grande e terrível dia do Senhor. Que estejamos prontos para que, naquele dia, quando esse dia chegar, nós possamos dizer, ó Senhor, estou aqui, estou presente. Enquanto isso, permita que nós possamos viver por Ti. Em nome de Jesus. Amém.